Dia, crianças! Mais um dia de aula. Chegamos à sexta-feira. Espero que vocês estejam bem. E a nossa aula de hoje iremos começar com o livro de língua portuguesa, tá certo? Nós iremos trabalhar as páginas 43, 44, 45 e a 46, tá certo? Na página 43, iremos começar com essa história. Ela é uma história que vocês vão ver, é uma história do tipo enrolada, repetitiva, tá certo? Vocês conseguem imaginar uma história toda enrolada? Deixa a tia ler para vocês. Era uma vez uma avó muito distraída. O título da história é Conversa Sem Saída. E quem escreveu essa história foi essa autora aqui, ó. Rosane Pamplona, tá certo? E o nome dessa história, o título dessa história é Conversa Sem Saída. Conversa Sem Saída? Vamos ver. Era uma vez uma avó muito distraída, que chamou seu neto e, dando-lhe 3 moedas de um tostão, pediu: Meu neto, vá até a venda e traga um tostão de pão, um tostão de leite e um tostão de café, e mais um tostão de queijo. O neto olhou para as moedas e disse: Espera aí um pouco, vó. Espera um pouco, vó. Observou o neto, contando as moedas. Olha aqui, um tostão para o pão, um tostão para o leite, um tostão para o café e para o queijo, vó. Menino, disse a avó, presta atenção, ralhou a avó. Um tostão para o queijo, um tostão para o café, um tostão para o leite. E o neto fala: E para o pão? Então, que foi que eu disse? Um tostão para o pão, um tostão para o queijo e um tostão para o café. E o neto pergunta: E para o leite, vó? Próxima página. Olha aqui. Olha aqui. Um tostão para o leite, um tostão para o pão e um tostão para o queijo, disse a avó. E para o café, vó, disse o neto. E assim ficaram os dois naquela conversa sem saída, até que a avó ficou sem mais paciência, pegou as moedas e foi ela mesma à venda, onde comprou um tostão de café, um tostão de leite, um tostão de pão e o queijo. Fim da história. Gostaram? Eu espero que vocês assistam, leiam, o papai ou a mamãe leiam para você. E para ajudar também, a tia achou essa mesma história, ela é gravada, tá certo? Então, olha, só é pedir para a mamãe ligar, apertar o link aqui e vocês vão assistir também essa conversa sem saída. Ela é ilustrada. Era uma vez uma avó muito distraída que chamou o neto e, dando-lhe 3 moedas de um tostão, pediu: Meu neto, vá até a venda e traga um tostão de pão, um tostão de leite
Eu espero que vocês gostem. Eu amei essa história, tá certo? Então vamos voltar para a nossa aula. Depois que nós lemos a nossa história toda enrolada, sem saída, vamos começar a responder as atividades. No primeiro quesito, que está logo aqui embaixo, ele diz assim: converse com os colegas. Então, vocês não vão conversar com os colegas, vão conversar com o papai ou com a mamãe. Você concorda que essa história é uma história enrolada? Você acha que essa história é uma história enrolada? Responde aqui no cantinho mesmo, dá para responder, tá certo? Não precisa ir para o caderno, não. E a segunda pergunta diz assim: a conversa entre a avó e o neto era realmente sem saída? Por que você acha que era sem saída? Aí vocês vão me dizer aí. Vocês viram que a avó conversava, dizia que o menino mostrava à vovó que estava faltando alguma coisa, mas a vovó não percebia. Ela deu 3 moedas e queria 4 coisas. Como é que podia isso? E toda vez que o menino dizia, tá faltando, e ela dizia, não. Até o ponto dela perder a paciência, ela mesma ir lá na venda e viu que não dava para comprar as 4 coisas com os 3 tostões que ela deu. Uma coisa, vocês sabem o que é tostão? Assim como a nossa moeda real, o tostão foi uma moeda. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver uma observação que o tostão foi uma moeda brasileira no período de 1918 a 1935. Ela valia aproximadamente 100 réis. Se vocês derem um zoom aqui, deixa a tia dar um zoom. Era uma moeda de 100 réis que ficou conhecida no Brasil como tostão. Então, ela já foi uma moeda de circulação no Brasil. E os antigos é que chamam ainda, né, as moedas, mesmo sabendo que a nossa moeda hoje não é o tostão, é o real, mas alguns chamam de réis, tá vendo? Então, quando você ouvir alguém 100 réis, 2 réis, aí você já sabe que o réis, o tostão, era uma moeda que circulou no Brasil há muito tempo, mas hoje não tem mais valor nenhum, tá certo? No segundo quesito, ele diz assim: ilustre o texto. O que é ilustrar? Vocês desenhar, enfeitar o texto com desenhos. Então, a gente quando vê algumas histórias em alguns livros, a gente não vê que é todo desenhado, ilustrado. Então, vocês hoje vai ser os artistas desse livro, dessa história. A gente viu que tinha 2 personagens principais, que era a avó e o neto. A gente viu que a avó pediu para o neto ir comprar algumas coisas no mercado. A gente viu que tinha moeda de dinheiro. A gente viu que tinha venda, né? A avó pediu 4 coisas para o neto comprar, que foi o pão, queijo, café e leite. Então, vocês podem ilustrar, desenhar do jeito que você souber. Agora, dentro da história. Ah, eu quero desenhar uma árvore. Aí eu pergunto, tem árvore nessa história? Não. Então, vocês vão desenhar e ilustrar com coisas, com elementos que estão no texto. Então, vocês podem desenhar a avó e o neto e ela falando com ele. Se vocês for assistir lá no vídeo que a tia colocou, vocês vão ver que a pessoa que lê a história, ela foi ilustrando com dinheiro, com os produtos que a vovó pediu para o neto comprar, tá certo? Espero que vocês consigam. Vamos para a próxima. Ainda na página 44, depois que vocês ilustrar a nossa história, a história que a gente acabou de ler, vamos para o terceiro quesito que diz assim: quem são os personagens da história? A tia agora há pouco falou o nome dos personagens. Falou quem eram os personagens. E aqui tem 4 opções. Quem eram os personagens? São as pessoas que aparecem na história. Tem a avó, o neto, o filho, o neto e a mãe. Quem são dessas pessoas que apareceram na história que a gente acabou de ouvir?
Então, vocês vão marcar um X na resposta correta. Avó, filho, neto ou mãe? Que eram os personagens que a gente viu na história. O quarto quesito. Pinte a personagem que era distraída. Pinte a personagem que era distraída. Só pela afirmação, a personagem é um nome feminino. E a gente viu que tinha 2 personagens, um feminino e um masculino na história. Então, quem era a personagem? A mulher que era distraída lá nessa história que a gente acabou de ler. Aí vocês vão pintar quem era a personagem, meu Deus do céu, muito distraída. Vamos para o próximo quesito. No quinto quesito, deixa a tia colocar aqui. Pronto. Escreva o nome dos produtos que a avó pediu para o neto comprar. Aqui tem um trechinho do texto, tá certo? Que diz assim: meu neto, vá até a venda e traga um tostão de pão, um tostão de leite, um tostão de café e um tostão de queijo. Então, se assim precisar, o nome desses produtos aparece também aqui no trecho do texto, tá certo? Então, vocês vão botar o nome pão, café, leite e queijo, tá certo? Sexto quesito. Circule a imagem que corresponde à palavra tostão. Se lembra que a tia explicou aqui embaixo o que é tostão? Que é uma moeda antiga que já fez parte aqui, ó, do Brasil. É uma moeda de 100 réis, mas as pessoas chamavam de tostão. Então, qual desses objetos representa o tostão? A moeda, o pão ou o café? Tá muito fácil, né? Agora chegamos na parte bem legal que eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Olha só. No sétimo quesito, descubra o que está falando em cada uma das falas da avó. Descubra o que estava falando em cada uma das falas da avó. Vocês vão descobrir o que é que o neto está falando em cada uma das partes da fala da avó. Então, olha, aqui a avó vai dizer assim: menino, presta atenção, um tostão para o queijo, um tostão para o café e um tostão para o leite. Aí o neto vai dizer alguma coisa e tá faltando alguma coisa. Ela pediu 4 coisas, se lembra? Lá na história, a vovó pede 4 coisas para o neto. Vamos tentar lembrar. A primeira coisa que ela pediu foi o quê? Queijo, leite, café e pão. E toda vez que ela vai conversar com o neto, ela esquece de uma dessas coisas. Mas para a gente responder os balões de fala do neto, eu vou pedir para vocês ir lá na página 187. Deixa a tia mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vocês vão lá no finalzinho do livro, na página 187. Olha aqui embaixo. E vocês vão nessa parte aqui, vai recortar esses 3 balões. Não precisa soltar as outras atividades não, porque depois a gente iremos precisar desse material. Isso são materiais complementares para fazer as atividades lá na frente, nas unidades. Então, vocês só vão lá na página 187 e vai soltar esses 3 balões de fala, que é a fala do neto, que está lá naquela página, na página 46, tá certo? Então, aqui, olha, é para o pão, e para o leite, e para o café, tá vendo? E para o pão, e para o leite, e para o café.
Depois que vocês soltar, vocês vão pegar aqueles balãozinhos de fala e depois a gente irá colar no lugar certinho. Mas primeiro a gente tem que descobrir a fala do neto para saber o que é que a avó esqueceu. Então aqui, ó, ela diz assim: menino, presta atenção. Um tostão para o leite, o queijo, um tostão para o café e um tostão para o leite. Tá faltando alguma coisa aqui. É o? Muito bem. E para o pão? Aí a avó diz: então, o que foi que eu disse? Um tostão para o pão, um tostão para o queijo, um tostão para o café. E agora, o que é que foi que a avó esqueceu? Muito bem, ela esqueceu do leite. E para o leite? Ai, ai, ai. Aí a avó diz novamente: olha aqui, um tostão para o leite, um tostão para o pão, um tostão para o queijo. E agora o que é que ficou de fora? Excelente, o café. E para o café, vó? Eita, vovozinha distraída. Então vocês façam a atividade. Espero que tenham um bom dia de aula. Espero que vocês depois registrem foto, como eu sempre digo, foto das atividades para que eu possa corrigir para ver se está certo. E, se possível, foto da criança realizando a atividade. Essa foto aí eu coloco na planilha para que seja colocada na planilha de frequência, para constar que ela está realizando as atividades, tá certo? Lembrando, hoje fecha a chamada, hoje é dia 31, então eu tenho que enviar tudo hoje. Então não se esqueçam, fez as tarefas das crianças, tirem foto e mandem hoje, se possível, logo cedo, assim que terminar, mandem, porque hoje eu estou fechando a planilha e mandando para a escola, tá certo? Tenham um bom dia, que tenham um excelente dia e um bom final de semana, tá certo? Cheiro da tia, e semana que vem nós estamos aí de novo.